Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis. E nesse vídeo a gente vai trabalhar com o exame de suficiência. Então a gente já passou por dois vídeos aqui. A gente fez uma live onde a gente fez a análise do edital. Talvez, não sei em que momento que você vai assistir esse vídeo, né? Mas nesse momento que eu estou liberando o vídeo aqui, eu fiz a análise do edital, né? Desse que está em vigência agora. Depois a gente teve também um vídeo onde eu falei tudo sobre o exame de suficiência, passamos pelo Decreto-Lei 9.295 e a Resolução CFC 1486. Então, eu expliquei tudo, a gente viu tudo sobre essa resolução e o Decreto-Lei, e a gente entendeu como que realmente funciona o exame de suficiência. Então, aí hoje, aqui nesse vídeo, eu quero trabalhar com vocês, então, como ser aprovado. Então, vou dar algumas dicas, a gente vai conversar, até mesmo vou te ensinar a identificar em que momento, né, qual é o seu nível de conhecimento e quais as medidas tomar a partir desse conhecimento. Então, vamos passar aqui. É lógico que se você tiver qualquer dúvida, um comentário, pode deixar aqui nos comentários do vídeo que eu vou respondendo vocês. Eu também deixo aqui na descrição do vídeo os links das minhas redes sociais e do meu Instagram, que é o @momento de estudar. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, podem deixar lá no Instagram, que eu tô sempre abrindo caixinhas de pergunta e vou respondendo o pessoal por lá, tá? Além disso, então, nessa semana estamos com matrículas abertas. Então, essa semana é a última semana para você se matricular no momento de estudar para o CRC, que é o nosso preparatório para o exame de suficiência, porque a partir do dia 7 de abril, né, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas a partir do dia 7 de abril eu não recebo mais alunos na turma, porque eu entendo que com 30 dias, faltando 30 dias para a prova, fica um pouco complicado para a maioria dos candidatos se prepararem para esse exame. Então, eu vou explicar isso também aqui nesse vídeo de hoje. E aí eu abri uma turma, então, para receber esses alunos que estão aí se preparando, faltando 30 dias. Então, nesse momento, você pode se matricular tanto no momento de estudar para o CRC, onde você tem acesso por um ano, todo o conteúdo que está lá, as outras várias atividades que a gente vai trabalhar aí nas próximas semanas. E você pode escolher também optando por se matricular na turma de revisão. Na turma de revisão é um conteúdo mais enxuto, preparado só para que você possa se preparar nesses últimos 30 dias. É lógico que você já precisa ter uma bagagem de conhecimento para conseguir acompanhar, mas a programação e tudo tá no link aqui na descrição do vídeo. Então você consegue ir lá nesse link, deixei especificado lá as datas e as atividades que nós teremos, e você pode então escolher a turma que você quer vir estudar com a gente, tá? Bom, vamos lá então, como ser aprovado no exame de suficiência. E aí eu quero fazer uma abordagem aqui bem ampla para que esse vídeo ele possa ser útil para você, independente da data em que você esteja assistindo, tá? Bom, nos vídeos anteriores, então, a gente já conheceu o formato da prova, então a gente já sabe que nós temos uma prova de 50 questões. Para você ser aprovado, você tem que ter 50% dos pontos possíveis, então são 50 questões, cada questão vale um ponto. Se você precisa ter um total de 50% dos pontos, você precisa ter uma pontuação igual ou maior que 25 pontos para ser aprovado. Nós temos aí 13 disciplinas. A prova, ela diz lá, né, na resolução CFC 1486, no artigo 7º, ele diz que a prova deve ser elaborada com questões objetivas de múltipla escolha. E aí a gente tem, então, questões de múltipla escolha com 4 alternativas, podendo a critério do CFC incluir questões para respostas dissertativas. Nós não temos esse formato de prova ainda, mas isso não quer dizer que o Conselho não vá adotar em algum momento. Então, ele pode sim, a resolução já prevê que ele pode mudar esse formato de prova em algum momento, tá? Então, isso já acontece, como eu disse no vídeo anterior, a gente já tem questões dissertativas, por exemplo, na prova do exame de qualificação técnica. E aí a questão dissertativa é aquela que ele te pergunta alguma coisa e você tem que escrever a resposta, né? Então isso pode acontecer?
pode acontecer. Então, para que você evite isso, o ideal é que você se prepare para essa prova e seja aprovado o quanto antes, para que você não precise um dia levar esse susto e se preparar também para provas dissertativas. Nós temos a prova realizada aí preferencialmente 2 vezes ao ano. Eu vou tirar essa palavra preferencialmente, porque a resolução ela diz que a prova será aplicada 2 vezes ao ano. Então, é uma prova a cada semestre. Então, nós temos uma prova no primeiro semestre, uma prova no segundo semestre. No primeiro semestre, ela costuma acontecer pelo período ali de março, abril, maio, por aí, entre esses 3 meses. E no segundo semestre, ela costuma acontecer no período de setembro, outubro, novembro, é por aí. Isso por quê? Por aí, porque a gente não tem uma data prevista. Então, quando sai o edital, por exemplo, nesse momento que eu estou liberando esse vídeo para vocês, estou gravando, a gente tem um edital. Se você for lá no edital, que a gente fez a análise, né, na primeira sequência de vídeo, você vai ver que lá ele fala só uma previsão. Qual é a previsão da próxima prova? Ele fala segundo semestre, não tem uma data. Então, quando eu falo que ela pode acontecer nesses meses que eu disse, é porque é o histórico mesmo de aplicação. Diante de tudo que a gente já teve até hoje, ela costuma acontecer nesse intervalo, nesses meses aí, tá? Pode acontecer diferente? Claro que pode. A resolução, ela fala que o edital será publicado, né? Então, a distância entre publicação de edital e a data de aplicação de prova é de 60 dias, mas a gente teve aí uma modificação durante a pandemia, teve uma resolução que alterou esse período, falando que sairia de 30 dias. Então, o ideal é que você não espere o edital ser publicado para começar a estudar, porque mesmo que esse período se mantenha com 60 dias, ainda assim, dependendo do nível do candidato, ainda é um período pequeno, um período curto para uma preparação, dependendo aí do seu grau, do seu nível de conhecimento. Quem pode prestar o exame? Então, o candidato ele pode estar no último ano da graduação ou já ser um bacharel em ciências contábeis. Então, tudo isso a gente viu no vídeo anterior. E aí eu vou deixar os vídeos aqui para vocês, vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam assistir os vídeos, né? Tanto de análise do edital, quanto falando tudo sobre o exame de suficiência. Bom, e aí, então, o que a gente tem? A gente sabe, então, quais são as disciplinas, baseado aí na resolução, nós já sabemos quais são as disciplinas. Então, as disciplinas são contabilidade geral, contabilidade de custos, contabilidade aplicada ao setor público, contabilidade gerencial, controladoria, teoria da contabilidade, legislação e ética profissional, princípios da contabilidade, norma brasileira de contabilidade, auditoria contábil, perícia contábil, noções de direito, matemática financeira e estatística e língua portuguesa. Lembrando que dentro de noções de direito pode cair, já caiu, né? Nós temos um histórico aí de questões. Já caiu direito do trabalho, direito civil, direito tributário. Então, são conhecimentos, assim, são disciplinas enormes, né? Para um conteúdo para falar aqui só noções do direito, né? Então, a gente precisa também ter um norte do que vai cair. Bom, então, a gente já viu isso também no vídeo anterior. Pode vir uma outra disciplina? Pode ser alterado e eles tirarem alguma disciplina dessas daqui? Pode sim, mas para isso precisa ser alterada essa resolução. Então, precisa sair lá ou uma resolução que, sei lá, revogue alguma disciplina e falar onde se diz, por exemplo, contabilidade aplicada ao setor público não vai existir mais. Ou então precisa sair uma resolução falando, olha, agora a gente vai então incluir uma nova disciplina nesse rol de disciplinas que estavam publicadas lá na resolução 1486, tá? Então tudo isso pode acontecer. Bom, aí vamos então ao vídeo de hoje. Primeiro eu quero mostrar o Índice Nacional de Aprovação. Eu recolhi aqui desde 2018, mas lá no site do Conselho Federal de Contabilidade você tem acesso a todos os índices desde a primeira versão do exame de suficiência que aconteceu lá em 2011. E aí, como que eu cheguei a esse índice? Então, eu fui lá, pesquisei um por um e busquei pelo Índice Nacional de Aprovação.
Aqui, para vocês entenderem, vocês vão ver que tá tudo meio que abaixo de 38, né? A gente tem aqui a versão de 38,19, que foi o maior índice até agora, mas você vai entender que são índices baixos. E aí a totalidade do índice, para quem não é tão bom assim em estatística, né? Então, o total é de 100%, então são todos os candidatos. É lógico que desses candidatos, os 100%, alguns não chegam a ir lá fazer a prova. Então, existe um índice de abstinência, né? Porque a galera não foi, chega no dia, tá passando mal, chega no dia da preguiça, chega no dia, perde o horário para entrar dentro da escola. Então, tem uma galera que perde a prova. E mesmo assim, a gente tem, então, um índice de aprovação e o restante é os que são reprovados, né? Então, é isso. Então, o que é o Índice Nacional de Aprovação? É o percentual daqueles candidatos que foram aprovados. Então, eles foram fazer a prova, tiraram uma nota igual ou superior a 25 pontos, aí depois, né, no resultado final, e eles são considerados, então, aprovados no exame de suficiência. Você vai perceber, então, que nós tivemos. Aqui é porque senão ia ficar uma tabela muito enorme. Então, eu não peguei dados antes de 2018, para ficar, né, didático e caber aqui para vocês aqui na tela. Mas só para vocês terem uma noção. Então, aqui eu deixei um ponto de interrogação, porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está se preparando para a primeira versão do exame de suficiência de 2023, né? Então, no futuro teremos aqui, a gente vai saber qual é o índice de aprovação dessa prova. Na versão anterior, a gente teve aí um índice, percentual de 21,11%. É um percentual muito baixo. Então, pensa que de 100% da galera, 21,11% foi aprovado. Então, numa sala com 100 pessoas, apenas 21 pessoas seria aprovada. É um índice baixo? É um índice baixo. A gente teve aí na primeira versão de 2022 um índice de 22,94%. E assim vai. Então, o maior índice que eu selecionei aqui foi da primeira versão de 2021, que foi de 38,19%, e isso na condição de que a prova tenha sido online. E aí é lógico, né? A gente teve uma versão presencial lá com 37,49%, que foi na segunda versão do exame de suficiência de 2018. Eu considero que essa foi uma das provas mais difíceis em nível de cobrança das questões mesmo, tá? E mesmo assim foi um dos maiores índices. Então, esse aqui eu acabo não levando ele muito em consideração, porque foi uma prova online completamente atípica no momento de pandemia, e por ela ter sido aplicada online, houve uma série de situações, né? Então, quem estava aí presente, que participou e lembra dessas histórias, né? Podem comentar e deixar aí nos comentários. Mas a galera não teve maturidade para fazer a prova. Então, a prova foi online, a galera se juntou, fez a prova em grupo, a galera ficou se comunicando via aplicativos, WhatsApp, Telegram. A galera consultou outros computadores e materiais durante a prova, e o conselho praticamente ignorou essa situação. Lógico, né? Teve alguns casos de denúncia e tal, que eles falaram que iriam investigar, foi as respostas. Eu não acompanhei o que aconteceu com essas pessoas depois, mas por a gente ter um maior índice de aprovação justamente nessa prova, a gente dá para entender e acreditar que nem todo mundo foi punido e a grande maioria conseguiu ser aprovado, né? Porque foi o maior índice de todas as provas até agora. Então, por isso que eu não levo ele em consideração. Mas se a gente, então, levar em consideração todas as provas, a gente vai ter aí uma média de praticamente 20%, entre 20% e 25%, né? Então, é um índice muito baixo. E aí, eu quero que você entenda aqui, primeiro, né? Duas coisas. Eu não estou mostrando esse índice aqui para que você tenha medo, porque isso é o que uma galera da internet gosta de usar, esses índices para colocar medo em vocês, para fazer com que vocês se matriculem em cursos, para que vocês procurem o guru, o salvador da pátria que vai tirar vocês dessa condição. Eu não sou essa pessoa.
Eu entendo que essa aqui é uma informação, ela é uma informação pública e quem tem informação tem poder nesse mundo maluco que vivemos. Então, a gente precisa pegar essa informação aqui e tirar proveito da melhor forma possível. E aí foi isso que eu baseei toda a minha apresentação aqui que eu vou fazer para vocês. Vou mostrar para vocês caminhos para que vocês possam ser aprovados e que até mesmo vocês nem precisem de um curso. Vocês não precisem, por exemplo, se matricular comigo. Não quero que você venha só por medo. Se você se matricula comigo, como eu tenho os meus alunos, o que eu entendo é que eles confiaram em mim para que a gente pudesse trabalhar juntos, mas por medo, não. Então, eu quero que você reflita tudo que a gente vai conversar aqui a partir de agora e você tire suas próprias conclusões sem ter medo da prova, que você se faça confiante para conseguir passar por essa prova e passar vitorioso, né? Passar por ela e passar nela, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Bom, então, visto esse índice nacional, a gente precisa entender alguns motivos, né? Por que esse índice é tão baixo assim? Um deles é a qualidade de ensino das instituições. Então, eu já cheguei a fazer uma pesquisa no blog. Então, o meu blog está sempre aqui embaixo, né? O site, eu sempre falo blog ou site, né? Eu não decidi ainda essa nomenclatura, né? Mas é o momentodeestudar.com.br e eu já fiz lá uma pesquisa e eu entendi que a grande maioria, tanto das pessoas que acessam o site quanto os meus alunos, a grande esmagadora maioria são alunos de instituição, alunos ou já foram alunos de instituições privadas. E aí, qual que é o problema? Aliás, não é problema algum, né? As instituições privadas estão aí oferecendo seus cursos de graduação e vocês, lógico, né, podem procurar a instituição. Eu só dou a dica de que vocês sempre façam a consulta se é uma instituição que está com o curso registrado no MEC, tudo certinho. Bom, mas a qualidade do ensino, ela não é tão boa em todas. Então, é lógico que existem instituições que têm uma qualidade de ensino que preza por essa qualidade de ensino mais do que outras. Isso é claro. Então, esse é um dos motivos, né? Existem instituições que têm um ensino, não vou dizer ensino ruim. Poderia dizer ensino ruim também? Poderia, né? Mas um ensino que não está tão à altura quanto outras instituições. Existe isso? Então existe, infelizmente, tá? O exame de suficiência ele não é o objetivo da maioria das universidades. Então, mesmo que seja uma universidade aí renomada, uma instituição pública, enfim, não é o objetivo, né, das faculdades. Então, as faculdades de ciências contábeis aí, elas não estão interessadas em quantos alunos dela foram aprovados no exame de suficiência. No geral, o que ela quer? Ela te oferece ali o curso de graduação, quer que você termine e no final ela fala, olha, eu tive essa quantidade de alunos aqui que foram alunos que concluíram a graduação. Então, ela só quer que você conclua a graduação e vá embora. Então, a grande verdade é essa. É lógico que existem instituições diferentes? Claro que existem, gente. Eu não generalizo nada aqui em tudo que eu estou falando. Mas a grande maioria não está preocupada. Então, ela não explica o que é o exame de suficiência. E por isso que eu faço toda essa campanha aqui no canal. Eu explico, eu dou aula, a gente passa pela resolução. São vários pontos, porque é a grande deficiência da nossa área. Então, não é objetivo das universidades saber se os alunos dela concluíram, se eles foram aprovados no exame de suficiência. Elas não explicam sobre o exame, o que é o exame, elas não dão incentivo. Então, a grande maioria realmente chega tanto no meu site quanto nas minhas redes sociais completamente perdida, sem saber ao menos o que é o exame de suficiência. Então, essa é uma das questões que leva à reprovação, porque se você não sabe exatamente como a prova funciona e como vai acontecer, como você tem que se preparar, você vai chegar lá completamente despreparado. Essa é uma grande verdade. Também tem a situação dos candidatos que subestimam os estudos.
Tem aqueles que acham que já sabe de tudo, e aí ele fala, eu já sei de tudo, eu acabei de sair da graduação, eu tinha uma nota exemplar lá, ou talvez não tá nem aí, né? Tipo, foda-se a nota. E não sei se eu posso falar palavrão aqui, acho que eu não posso, né? Mas enfim. E outros falam assim, eu não sei nada, então como eu já não sei nada, eu não vou nem estudar, porque eu não vou saber nada mesmo, e é isso. E isso é um grande problema, por quê? Porque você acaba gerando também ansiedade, né, nesse período, e você acaba ficando despreparado, né? Então, a melhor ferramenta, lógico, é se preparar para esse momento, para que você também economize seu tempo, seu dinheiro, e não tenha que passar por isso novamente. Também tem o fator ansiedade, aquele nervosismo de antes da prova. Então, a gente chega lá afobado, a gente chega nervoso, a gente quer muito passar a todo custo, a gente fica com medo. Então, isso é uma das coisas que eu sempre gosto de trabalhar isso com vocês também, porque a ansiedade acaba atrapalhando muito, ela gera aqueles brancos. Então, se você só decorou um monte de coisa, chega lá nervoso, com ansiedade, com crise, né, de ansiedade, a gente acaba esquecendo algumas coisas na hora do nervoso. Então, a gente precisa trabalhar a ansiedade também, porque ela também atrapalha muito. A gente tem também o negligenciar os estudos, que aqui eu tô falando do estudo de última hora. Então, você já sabe que o edital sai 2 vezes por ano, mas você, e aí eu vou falar você de forma genérica, eu não sei nem quem tá me assistindo, né? Mas você acaba falando assim, vou deixar para estudar faltando 15 dias, faltando 30 dias, sendo que você já sabe que a prova vai existir 2 vezes ao ano, então não custa nada você começar a se preparar, por exemplo, hoje aqui que você está me assistindo o vídeo, que está assistindo esse vídeo, para você começar a estudar, vamos supor, sei lá, para o próximo semestre. Por quê? Porque assim você consegue se organizar seu tempo, seus materiais, praticar com questões, tirar suas dúvidas com seu professor. Então, isso faz muita diferença, tá? E negligenciar a graduação, né? Que é aquela galera que vai para a graduação para fazer a vida social, então fica completamente imerso na vida social, é festa, é reunião, é viagem, é não sei o quê, não estuda nada, deixa para poder decorar as coisas em cima da hora de fazer uma prova só para tirar a pontuação necessária para ser aprovado na disciplina ali no final do semestre. E no final acaba saindo da faculdade sem ter aprendido nada, mas sendo um grande PhD em festas, né? Então, isso é um problema, porque no geral, essa pessoa ela está despreparada não só porque ela não aprendeu nada na graduação, mas ela está despreparada para o exame de suficiência, ela está despreparada para o mercado de trabalho e ela vai colocar a culpa, muitas vezes, até na instituição mesmo de ensino. Ela não vê que a responsabilidade de estudar e de complementar esses estudos é exatamente dela. Então, isso é um problema que a gente tem também, tá? E aí a gente tem durante a preparação, né, aqueles que querem estudar só uma disciplina, porque viu alguém falando aí na internet, aqui na internet, né, viu alguém falando que não precisava, precisa estudar só uma disciplina que vai dar tudo certo. E aí são profissionais que estão indicando coisas que já são profissionais despreparados, e aí o despreparado indicando para outro que já está despreparado também, e aí ficam todo mundo despreparado, né? Enfim. E tem aqueles que só estudam o que mais gostam. Então, vamos supor, eu gosto de auditoria, só vou estudar auditoria. Só que aí, quando a gente for ver a análise das questões que caem, que a gente vai ver isso no próximo vídeo, a gente vai ver que só cai 2 questões de auditoria. E aí eu preciso tirar 25 pontos. Como que eu vou tirar 25 pontos estudando só auditoria? Aí eu tenho que contar com a sorte, né? Com um milagre para acontecer as outras coisas, para acontecer e acertar as outras questões. E aí é lógico que talvez você até consiga resolver outras questões pelo conhecimento que você tem na faculdade e tudo mais. Mas o mais certo para você garantir essa aprovação seria que você estudasse aquilo que realmente vai fazer diferença na sua pontuação. Então, esse é um grande fator, tá? Que acaba levando aí para o alto índice aí de reprovação.
Também tem a história de você não conhecer os exames anteriores, você não resolve as provas anteriores, você não conhece o formato da prova, e isso acaba atrapalhando muito na hora da prova, porque se você conhece o formato da prova, quando você chegar lá na prova, você já vai saber exatamente o que esperar dela, né? E isso faz muita diferença. Carregar as dúvidas básicas e não preparar a base. Gente, esse é um grande problema. Principalmente quem está saindo agora da graduação, muitas vezes acabou carregando algumas dúvidas lá dos primeiros semestres. Então, tem gente que sai, tem gente, por exemplo, que vai chegar aqui e vai falar para mim, mas eu já trabalho no escritório há 20 anos, mas a pessoa não sabe debitar e creditar, porque ela tem dúvidas básicas lá de trás da faculdade, lá do primeiro semestre, do segundo semestre. Então, isso faz, sim, muita diferença, tá? E aí, lógico, tem recém-formados que também não sabem, tá? Então, isso é uma situação, é um problema, né? É um problema não só do aluno, mas da instituição também. Mas eu reconheço que em algumas situações fica complicado. Isso por quê? Porque no início ali da faculdade, às vezes pode gerar um medo de falar que não entendeu. Às vezes o professor não tem uma didática legal e aí ele tenta explicar, mas aí a pessoa não consegue absorver o que o professor está falando. Isso pode acontecer. Às vezes pode ser também que a pessoa se sinta constrangida de falar a dúvida dela na frente da sala inteira, e aí ela guarda aquela dúvida para ela, só que aquela dúvida pequenininha vai virando uma bola de neve e essa coisa fica enorme, e aí quando chega no exame de suficiência, ela entende que ela não aprendeu nada. Por quê? Porque ela comprometeu a base de conhecimento dela e tudo que ela estudou depois acabou gerando uma grande ilusão de coisas que foram se amontoando e não fizeram sentido porque ela não entendeu o começo da história lá atrás. Isso acontece muito, eu recebo muitos alunos com esse problema, tá? Bom, e aí eu tô aqui para falar para vocês que não precisa ser assim, você pode ser aprovado, você vai conseguir ser aprovado, você só precisa entender como a prova funciona e como você tem que se preparar para ela. Estudando comigo ou não, esse vídeo eu tô fazendo não só para os meus alunos, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, tá aberto aqui na internet para todo mundo que quiser assistir. Então, todo mundo, eu acredito fielmente nisso, que todo mundo tem condições de ser aprovado nesse exame, mas para isso você vai precisar se dedicar por um tempo, de alguma forma, e eu vou te dar aqui vários caminhos, tá? Bom, o primeiro passo é aquelas pessoas que já foram reprovadas. Então, se você foi reprovado alguma vez, vamos entender o que você pode fazer agora para você conseguir sair dessa situação e já caminhar aí para sua aprovação. Então, o primeiro passo é entender que nenhum conhecimento é perdido. Tudo que a gente estuda hoje, a gente vai utilizar daqui para frente de alguma forma. Nem que seja para que esse conhecimento de agora sirva de base para você ter um próximo conhecimento. Então, nenhum conhecimento é perdido. Conhecimento é a única coisa que ninguém, absolutamente ninguém, pode te roubar. Então, jamais será um tempo perdido estudar para essa prova ou para as outras próximas provas ou para tudo mais que você for fazer, porque o seu conhecimento não é perdido e toda aquela preparação que você teve para essa prova que você foi reprovado, mesmo que você tenha estudado o mínimo possível, isso vai ser aplicado, isso vai ser utilizado, né, nessa próxima preparação. Então, se você já foi reprovado alguma vez, nunca mais você está começando do zero. A sua preparação não começa agora, a sua preparação começou lá atrás, mesmo que você não tenha feito nada. Esse foi o primeiro passo para que você entendesse que você precisaria se preparar mais. Então, tudo é experiência. Aí, você vai pegar a sua prova e vai fazer um levantamento do que você mais errou. Então, a gente vai entender, a gente já entendeu sobre a estrutura da prova e tal. No próximo vídeo a gente vai entender sobre as estatísticas da prova, onde eu vou mostrar para vocês todas as disciplinas e questão por questão, quantas questões caiu em cada disciplina para você entender essa estrutura. Mas nesse momento, se você tá com a sua prova aí, seria muito interessante que você fizesse esse levantamento do que você mais errou, para você conseguir entender quais são os seus pontos fracos.
E aí você vai identificar então os seus pontos fracos para a gente poder trabalhar neles a partir de agora, tá? E aí, eu também quero que você lembre-se, então, como foi a sua preparação nessa prova que você foi reprovado e pense como foi a sua preparação. O que que você fez? Quanto tempo você estudou? Você estudou diariamente? Você se dedicou? O que que você fez? Por onde você estudou? Porque tudo isso vai fazer uma diferença enorme a partir de agora, porque a partir de agora você já tem a experiência, você já passou por essa prova em algum momento. Você já tem uma experiência e agora a gente só precisa pegar tudo essa experiência e tirar os melhores pontos. O que que a gente pode tirar daqui agora para a gente conseguir ter uma situação melhor, né? Então, não só identificando os pontos fracos do seu conhecimento, quanto entendendo o que que você fez de errado. E aí, vamos supor, um exemplo de que possa ser errado. Assim, olha, então aqui na minha preparação, eu tô lembrando que eu deixei para estudar em cima da hora. Então, eu não me preparei, eu estudei faltando 15 dias, eu estudei com um material gratuito aí que eu encontrei na internet, ou não encontrei, ou não estudei de forma alguma. Vamos supor que você fale assim, olha, eu estudei, mas eu só tinha 10 minutos por dia. Então, eu fiz aí 10 minutos por dia. Durante uma semana, 7 dias, eu tinha 70 minutos de estudo. Isso é um estudo? É uma preparação, mas é uma preparação pouca, né? Foi pouco estudo. Então, tudo isso eu quero que você identifique e repense e, assim, seja honesto com você mesmo, tá? Porque às vezes a gente gosta de se iludir e falar assim, eu fiz muito, eu me preparei demais, eu arrasei. Mas os resultados estão aí para falar que você não arrasou tanto assim. Então, seja honesto, não precisa falar para ninguém, não precisa ficar com medo de que os outros saibam. Senta você ali, você com você mesmo, pega a sua prova e vamos entender o que que aconteceu, o que que eu fiz, o que que eu posso fazer de melhor agora para essa situação não se repetir, tá? Então, seja honesto com você mesmo e aí avalie se você precisa mudar alguns hábitos. E aí, eu vou falar aqui sobre hábitos também, a gente fala isso muito, eu gosto de falar sobre isso. Porque algumas coisas possam mudar de repente. Eu fiz uma preparação aí, mas todos os dias eu acompanhei a novela lá que eu tava acompanhando. Então, eu não ia ficar sem essa novela. E aí, será que agora, de repente, para essa preparação, será que você realmente precisa dessa novela ou do Big Brother? Porque, eu não sei quanto tempo é de transmissão uma novela, mas vamos supor, talvez seja 1 hora de transmissão, é 1 hora de estudo que você pode ter aí no seu dia, né? Então, avalie essas pequenas coisas, sabe? Fala assim, olha, eu até me preparei, mas eu não consegui deixar o meu videogame, e aí todo dia eu jogo lá 2 horas por dia. E aí, será que esse hábito realmente foi bom para você? Será que você não podia diminuir esse período de videogame aí para 30 minutos por dia, ao invés de 2 horas? E aí você deixar para estudar, então você começa o seu momento estudando 1 hora e meia e falar assim, se eu conseguir estudar 1 hora e meia, eu vou então jogar meu videogame por 30 minutos. Então, você vai continuar jogando seu videogame, mas você só vai diminuir até a sua prova. Então, é só por um pequeno período. Não estou falando para você abandonar a sua novela, seu Big Brother, suas redes sociais. Não precisa abandonar. Mas talvez você possa fazer pequenas mudanças que vão te ajudar ao longo do dia e ao longo dessa sua preparação. E aí, você vai, então, pegar essa última prova, mas aí eu vou falar para você pegar a última prova e resolver, mas eu não quero que você resolva a mesma prova que você tem aí na sua mão. Você vai entrar aqui no meu site, lá na aba, deixa eu pegar aqui, se bem até que eu vou entrar aqui para vocês verem na prática, sabe por quê? Porque isso faz diferença para vocês. Eu conheço vocês. Bom, vamos lá então. Aqui, esse é o site e vou te mostrar exatamente o que você vai fazer. Você vai entrar aqui em cursos. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Em cursos. Então, esse é o layout que tá agora, né? Se eu mudar o layout, essas abas vão continuar aqui de alguma forma. Então, em cursos,
e-books, provas comentadas, você vai entrar aqui e aqui você vai ter todas as provas anteriores, elas estão disponibilizadas. Então aqui você consegue, peraí que eu tô, tem todas aqui, tá? Tá desde 2011, ó, desde a primeira versão de 2011. E aí eu já coloquei aqui a de 2022, e aí é lógico, né? Quando surgir a de 2023, vai demorar um pouquinho para eu colocar. Por quê? Porque eu preciso que você que está aqui assistindo o vídeo digitalize a prova para me mandar a prova, porque senão eu não tenho acesso à prova, porque eu não posso prestar a prova, tá? Já expliquei isso no vídeo anterior. Então, aqui você consegue, então, baixar a prova com gabarito, é completamente gratuito, então você pode baixar a prova para você estudar de forma gratuita. Aqui você vai conferir as questões comentadas no blog, se tiverem questões, e aí algumas versões, eu vou trabalhar isso um pouco mais durante esse próximo semestre, no sentido de que a gente vai ter menos questões por aqui, tá? Porque eu vou privilegiar mais os alunos a partir de agora, que eu acho que eles estão sofridos. E aqui você consegue adquirir um e-book de provas comentadas. Então, o e-book da prova comentada, ele é pago, mas todo o restante é gratuito. Então, eu quero que você venha aqui, você vai baixar a sua prova anterior, e aí você vai resolver essa sua prova sem consulta para você conseguir identificar qual é o seu nível, tá? Então, você vai reconhecer o seu nível assim, se propondo, se colocando no jogo. Então, você vai resolver essa prova sem consulta, sem olhar o gabarito, para você identificar qual é o seu nível de conhecimento nesse momento agora. E é assim que a gente vai trabalhar a partir de agora. E aí eu vou te explicar agora o que você vai fazer tendo, então, esse conhecimento nas mãos. Daí, você vai, então, pegar essa prova que você resolveu e você vai analisar quantos pontos, quantas questões você acertou olhando o gabarito. Você nem precisa ter a prova comentada, tudo gratuito, você consegue fazer isso. Se você tirou uma pontuação igual ou maior que 19 pontos, isso é muito bom, porque isso quer dizer que você vai conseguir resolver e estudar resolvendo provas anteriores. Então, isso quer dizer que você já tem uma boa bagagem de conhecimento e que você consegue estudar sozinho, sem pagar curso de ninguém, nem mesmo comigo. Então, você consegue. É lógico, se quiser vir estudar comigo, pode vir estudar comigo, não tem problema. Mas isso quer dizer que você já tem uma boa bagagem e você vai conseguir resolver provas anteriores e se preparar dessa forma. Então, você pode ir entrando lá no site e baixando as provas anteriores e estudando somente assim. Isso vai te garantir, vamos supor, você tirou 19 pontos. Ah, mas eu preciso de 25 para poder ser aprovado. Ao longo desse processo, estudando as provas anteriores, você vai conseguir melhorar isso. E aí você vai identificar o que você errou, você vai conseguir melhorar isso, porque você já tem uma bagagem legal, tá? E aí, como que você vai estudar? Então, ó, presta atenção que aqui tá o auge do vídeo. Você vai, então, pegar essas provas, resolver a prova sem o comentário, você vai conferir o gabarito, vai identificar o que você errou e vai marcar os seus erros, vai conferir os seus erros no material comentado. Então, se você quiser comprar as provas comentadas, você pode. Ou se você for meu aluno, eu sempre deixo lá, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, são as 6 últimas provas comentadas. Tô pensando em aumentar essas provas lá. Então, né, não sei quantas provas vai ter quando você estiver assistindo esse vídeo, mas eu tô pensando em aumentar para 8 provas comentadas, enfim. Então, é isso. E aí você vai, então, conferir. Então, você vai conferir, principalmente essas questões que você errou, você vai conferir com os comentários para você identificar, então, o que você fez de errado, o que você pensou, se o seu erro foi um erro de leitura, um erro de interpretação, um erro de cálculo, porque talvez você fez um cálculo errado. Então, você vai conseguir estudar sozinho assim, tá? Voltando tudo que eu disse aqui. Então, você vai conseguir estudar sozinho. Você não precisa cair no medo do povo, independente do que as pessoas digam, tá? É isso.
Tô tentando passar confiança para vocês aqui, para vocês se desenvolverem sozinhos. Daí, se você sentir necessidade de alguma teoria, falar, ó, caiu uma teoria ali, eu não lembro dessa teoria, e aí você pode talvez procurar nos seus conteúdos da faculdade, porque eu sei que uma grande maioria de vocês fez os seus cadernos direitinho, vocês têm suas apostilas, seus materiais, então você pode ir lá conferir no seu material da faculdade mesmo, ou então você pode então se matricular num curso preparatório. Por que não? Você pode vir estudar comigo? Claro que pode. Eu também recebo alunos que tenham um nível de conhecimento que já tem uma bagagem. Até porque o meu curso, ele não é só para o exame de suficiência. Então, a gente acaba trabalhando outras várias coisas lá, como estudo de normas, de legislação. E aí, a partir desse próximo semestre, o momento de estudar, ele vai passar por uma transformação, que depois eu vou falar isso com vocês, mas vai ser muito melhor, principalmente para quem ainda está na graduação. Então, fiquem atentos a isso. Pode vir estudar comigo? Claro que pode, mas você também pode estudar sozinho, com o conteúdo gratuito que está aqui no site, tá? E aí, se você tiver condições, se você tiver com um professor, você vai tirar as suas dúvidas. A parte das dúvidas, realmente eu sei que fica um pouco mais complicado se você não está dentro de um curso. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu recebo muitas dúvidas de vocês, mas eu não consigo tirar todas as dúvidas de vocês que não são meus alunos, porque eu preciso pegar o meu tempo e dar prioridade para os meus alunos, né? Então, não faria sentido com eles se eu deixasse de responder as dúvidas deles e respondesse só rede social e dúvida que vocês me mandam. Então, realmente, eu não consigo porque eu não tenho tanto tempo. Mas você também pode, por exemplo, se você tem um amigo que tem o mesmo nível de conhecimento, porque não é para você ser o salvador da pátria dos amigos para tirar as dúvidas deles e não ter com quem você tirar as suas dúvidas, tá? Então, se você tem um amigo que também está com o mesmo grau, nível de conhecimento aí, com a mesma bagagem, vocês podem, de repente, combinar de tirar as dúvidas um do outro ali, fazer um grupinho de estudo, um grupinho saudável, né? Vocês podem fazer isso também. Aí, então, voltando, você resolveu a prova e viu que você tirou menos que 19 pontos. E agora, o que você vai fazer? Para você que tirou menos de 19 pontos, isso quer dizer que você precisa ter bagagem. Você ainda precisa construir essa bagagem e você vai precisar estudar e se preparar, dando ênfase aí no estudo da teoria, praticando com as questões. E para que você não perca muito tempo, eu indico sim que você faça parte de um curso preparatório. Porque nesse curso preparatório que já tenha um material, uma didática, que você se identifique, que você goste do professor ou da professora, que você consiga se identificar com os materiais, porque senão não vai fazer diferença para você, tá? O conteúdo, ele precisa fazer diferença para que você consiga absorver esse conhecimento, esse conteúdo, porque senão você não vai aprender. Então, eu indico para esses alunos que eles façam aí o investimento de um curso preparatório, sim, tá? E aí, por que eu não indico que esses alunos, eles estudem apenas resolvendo as provas anteriores? Pode estudar? Pode, a escolha é sua, claro. Mas eu acho que você vai perder muito tempo, porque você ainda tem um lapso de dúvidas lá do início das teorias. E aí você vai, por exemplo, resolver uma questão, vai ver um comentário, você vai ficar com dúvidas de coisas básicas lá de trás. Então, o ideal seria que você se utilizasse de uma metodologia para ir passando passo a passo e identificando o seu nível, as suas dúvidas e já ir corrigindo isso para você ir crescendo em conhecimento dentro desse curso, tá? Então, esse é o meu ponto de vista diante da experiência que eu tenho aí trabalhando com os alunos desde 2013, tá? Então, é lógico que você pode testar outros formatos e você pode chegar à sua própria conclusão sozinho de que forma que seria melhor para você. E aí eu coloco aqui, né, que um edifício se começa pela base, a gente nunca começa um prédio começando pelo telhado, então a gente precisa primeiro fazer a base, ter um alicerce para conseguir receber todas as lajes, andar por andar, e assim também é com o nosso conhecimento. Se a gente não constrói a base ali, a parte de cima que vem de conhecimento, ela vai ficando, né, de qualquer jeito ali. Então,
fique muito atento a isso e aí vai aí identificando qual é o seu nível, tá? E aí você decidiu então que você vai se preparar com antecedência. Seria o ideal que todo mundo se preparasse com antecedência? Seria. E aí o que é uma antecedência? É que você tenha pelo menos, sei lá, 4 meses antes da prova, 1 semestre antes da prova, para que você consiga estudar com calma, conciliando seus horários, tá? E aí, principalmente, né, para quem tem uma rotina de estudo e precisa conciliar com a vida pessoal, profissional, trabalha, tem filhos, para quem ainda está na graduação, né, porque você no último ano da graduação você já pode prestar o exame. E aí, se você precisa conciliar a faculdade com o estudo para o exame, com o trabalho, com filhos, com vida pessoal, com vida profissional, isso realmente é muito difícil e você vai precisar ter um malabarismo aí para poder conseguir conciliar tudo. Então, o estudo com antecedência é muito indicado para esse tipo de candidato, que esse é o nível de, sei lá, 90% dos candidatos, tá? Não existe o candidato que está só se preparando para o exame, está em casa lá só estudando durante um tempo. Esse é um percentual muito, 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 muito pequeno de pessoas que estão nessa condição. A grande maioria de nós vai precisar conciliar várias coisas. Eu gosto de brincar que às vezes eu me sinto o malabarista do circo. Sabe aquele malabarista que fica segurando os pratos, assim, os pratos estão girando? E a grande maioria dos meus alunos, eles têm o mesmo perfil. Então, eu entendo que não é essa, vamos assim dizer, é uma dor da maioria de nós, a gente vai ter que conciliar e o nosso dia só tem 24 horas e a gente precisa fazer um monte de coisas. Então, não tem como você deixar para estudar em cima da hora, já tendo as outras várias coisas que você precisa fazer. Então, o ideal é que você se prepare com antecedência, tá? E aí eu indico que você tenha então um tempo diário para poder estudar, seguindo uma metodologia de estudo, para que você se consiga. Quando a gente tem uma metodologia, a gente tá vendo a gente caminhando ali, né? Então, passei pela aula 1, pela aula 2, eu consigo não só enxergar o meu progresso e o meu conhecimento, o meu crescimento de conhecimento, como eu consigo ter uma motivação de falar assim, olha, eu terminei mais uma aula, eu tenho mais uma aula pela frente, eu tenho tantas, eu já caminhei e fiz tantas aulas. Então, quando você tem uma metodologia, você está num curso preparatório, a motivação, ela vem, vou dizer assim, ela vem melhor, mas é mais fácil de você se sentir motivado quando você tem uma metodologia para seguir, porque você não está aí avulso, pescando coisas, dicas na internet, coisas gratuitas de tudo quanto é canto, sem sair do lugar. Então, quando você tem uma metodologia mais fácil e que você se dedique um tempo diário, sei lá, tem 1 hora para estudar por dia. É possível? Lógico que é possível. É melhor você estudar 1 hora por dia do que estudar 10 minutos, né? Porque 10 minutos vai fazer uma diferença muito pequena, vai dar para resolver, sei lá, uma questão por dia. Então, que você separe um tempo do seu dia, sabe, para estudar. E eu vou conversar e vou comentar isso com vocês aqui também, dando dicas até mesmo de alunos, né, do que alunos já fizeram, tá? Você vai trabalhar a sua ansiedade, então, conforme você vai se sentindo preparado, você vai se sentir mais seguro e é normal que você tenha menos ansiedade sobre esse período, porque você está trabalhando com antecedência, você vai se sentir mais confiante na hora da prova. Isso é diferente de quando você não estuda para a prova e chega lá desesperado, né? Mas quando você se preparou e sabe o que você pode encontrar lá na prova, e tem conhecimentos para saber que você tem confiança, que você vai conseguir, isso faz total diferença na preparação, tá? Tirando as dúvidas desde o início, desde sempre, né? Então, principalmente para quem trabalha e estuda, para quem tem que conciliar o tempo, se você se prepara com antecedência e você consegue ir caminhando ali, conteúdo a conteúdo, tirando as suas dúvidas, gente, o crescimento é enorme, então você vai conseguir entender que você está evoluindo e isso vai trazer mais motivação ainda para você continuar caminhando. Então,
tire as suas dúvidas, tá? E aí é lógico, né? Como eu disse sobre tirar dúvidas, no geral você vai precisar estar dentro de um curso e de um curso que aceite tirar dúvidas, porque não é todo curso que tira dúvidas, né? Então você precisa ficar atento a isso. Participar de simulados, participar das resoluções das questões, principalmente formando uma base de conhecimento teórico. Então você estudou a teoria, você vai precisar praticar com as questões, porque na final de contas, no dia da prova, vai cair questões, né? Então você precisa ter esse conhecimento aí resolvendo questões para você ganhar prática. E também participando de simulados, porque os simulados também vão te dar essa prática e principalmente de trabalhar o tempo de prova. Então você vai saber ali que você vai entender que você tem uma quantidade de tempo disponível para resolver uma quantidade de questões e você vai precisar trabalhar essa prova, sua concentração e tudo ali. Então isso faz também muita diferença no dia da prova, tá? E agora você tem pouco tempo. Como se preparar tendo pouco tempo? Então existem duas situações. Você pode ter pouco tempo diário, então olha, eu tenho pouco tempo por dia, então eu tenho aí 1 hora por dia para estudar, 2 horas por dia para estudar. O ideal é que você consiga priorizar esse tempo que você tem e você faça, então, parte de uma metodologia de ensino. Então, que você faça parte de um curso que tem um método que faça sentido para você, com um professor que faça sentido para você, que você entenda o que ele fala. Por quê? Porque você vai economizar tempo, ao invés de você ter aí 2 horas para estudar por dia, 1 hora para estudar por dia, e gastar 40 minutos procurando material na internet, para então baixar esse material de graça. Para então resolver, você já vai ter diluído aí 40 minutos do seu dia, vamos supor, porque a gente sabe que materiais de qualidade e coisas de qualidade realmente são é raro, né? Infelizmente é raro e você vai precisar priorizar o seu tempo. Então, participar de um curso preparatório vai te trazer organização, tá? Vai te trazer um método e aí a única coisa que você vai precisar fazer é sentar, falar assim, ó, eu tenho só 1 hora para estudar por dia. Então, eu vou sentar aqui, eu tenho esse material aqui, então eu vou sentar aqui e estudar esse material por 1 hora. Por quê? Porque o material já está aqui, é só eu seguir o passo a passo das aulas e ir resolvendo e fazendo tudo, porque já está tudo montado e organizado. Então, você vai adquirir, não vai ser um curso, você vai adquirir economia de tempo e organização. Agora, vamos supor que você tem pouco tempo até a prova, né? Então, você está estudando aí, mas a partir de agora você tem pouco tempo até a prova, sei lá, 30 dias até a prova, 15 dias até a prova. E é importante que você, então, priorize a resolução de questões, afinal de contas, na prova vão cair questões, né? Então, para você saber resolver as questões, para você conseguir conhecer o formato das questões, o que as questões vêm cobrando, qual é a forma que você consegue resolver essas questões que gaste menos tempo no dia da prova. Então, são essas duas vertentes aí da preparação com pouco tempo. Você pode ter pouco tempo diário, e aí é indicado que você faça um investimento, então, em um curso preparatório para que você consiga não só adquirir o curso e os materiais, mas que você consiga adquirir organização na sua vida. E você pode ter pouco tempo até a prova, e aí eu indico fortemente que você, então, utilize esse tempo que você tem resolvendo questões. E aí, dicas práticas para a vida que vão te ajudar não só, aliás, a maior parte do que eu falei aqui vai te ajudar não só com o exame de suficiência, mas vai te ajudar se você quiser passar por outras provas, se você quiser estudar para concursos, outras várias coisas, né? Porque eu não dei dicas só para o exame de suficiência, a gente falou aqui por uma abordagem geral, mas agora eu quero te falar algumas situações, pequenos hábitos que podem realmente mudar a sua vida, principalmente se você ainda está na graduação, e aí você pode rever isso enquanto você está aí, né, se formando, ou se você, independente do seu momento de vida aí, se você quer ter um futuro diferente, um desprendimento, conseguir aproveitar melhor as oportunidades que vão aparecendo. A primeira coisa é o hábito da leitura. Então, tanto o hábito da leitura quanto o hábito da escrita,
eles vão te ajudar de uma forma, assim, enorme, né? Principalmente na parte de interpretação dos textos das questões. Então, quando você já tem um hábito de leitura, primeiro que você não vai demorar demais para ler, e aí a gente tem um padrão, né? Lógico, né? Existe um padrão de velocidade de leitura, mas a gente sabe que conforme a gente vai lendo, a gente vai aumentando essa velocidade, isso é natural, isso é uma condição natural, não só a velocidade de leitura, como a velocidade de entender o que você está lendo, né? Porque é lógico, existem termos mais técnicos que você talvez vá ler e precise refletir um pouquinho ali, vão existir. Mas quando você já tem esse hábito de leitura, até mesmo essa velocidade para conseguir identificar o que você está lendo, conseguir entender, interpretar, você vai ganhar tempo nisso. E isso faz muita diferença na hora da prova. E o hábito da escrita é vice-versa. Então, conforme você escreve, você também consegue interpretar melhor, consegue se expressar melhor. Isso é ótimo, principalmente no mercado de trabalho, quando você vai para o mercado, né? Então, ter leitura, falar corretamente, não falar gírias. Então, isso tudo vai se alterando e isso vai melhorando muito e isso vai ser super valorizado, principalmente no mercado de trabalho. E aí, independente, tá? Quando eu falo mercado de trabalho, não só para você que vai para a iniciativa privada, vai ser funcionário de alguém ou de uma empresa, quanto para você que vai abrir uma empresa. Então, isso é ótimo para que você consiga se exercitar não só tendo a sua própria empresa com seus funcionários, quanto para você que vai prestar um concurso público e você vai ter uma dinâmica melhor para estudar para concursos, quanto você que vai ser aprovado num concurso e vai ter que lidar com uma dinâmica completamente diferente também, lidando com colegas de trabalho, lidando com subordinados, lidando com superiores. Então, tudo isso facilita muito, tá? E você vai ver a melhora com o passar do tempo. Aqui uma coisa que a gente precisa melhorar muito na nossa sociedade, que é a falsa busca pelo mais fácil. Isso acontece muito até mesmo com alunos, né? Então, eu recebo alunos e muito raramente, uma vez ou outra, acaba aparecendo um aluno que tem esse perfil. Por quê? Porque eu não faço propagandas prometendo que vai ser fácil. Eu não prometo que eu vou trazer milagres se você fizer matrícula e vir estudar comigo, fazer parte do momento de estudar. Eu não prometo isso, porque você vai precisar estudar. E estudar não é confortável, então não tem como eu mentir para você que vai ser um milagre, que vai ser fácil, que é só você se matricular, senão você vai ter o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque isso faz parte do nosso autoconhecimento, do nosso crescimento, né, enquanto uma pessoa que busca entendimento por algo. Não é assim que funciona. E aí, a nossa sociedade hoje, ela privilegia muito, aliás, uma falsa privilegiação. Porque, na verdade, né, a pessoa está buscando aí o que é mais fácil, ela acaba caindo em várias situações porque ela quer o mais fácil, ela então acaba caindo em golpes, ela acaba caindo em várias situações, ela acaba se matriculando em cursos nada a ver, em cursos que não oferecem nada, porque ela acha que ela não vai precisar se exercitar. E quando, na verdade, a vida não é assim. Então, para você conseguir ser aprovado, você vai precisar estudar? Vai sim. Não sei se vai ser fácil ou vai ser difícil, porque isso vai depender muito, né, do seu grau de conhecimento. E talvez para você seja fácil ser aprovado no exame de suficiência, mas isso não quer dizer que não vai ser completamente fácil, porque você já teve uma bagagem que você teve que construir lá atrás. Então, de algum momento para você também foi difícil, né? Então é isso, né? Não vai ser fácil, estudar não é fácil, não é confortável. Entender que a gente não está conseguindo aprender alguma coisa, identificar uma dúvida e tirar uma dúvida não é confortável para o nosso ego, reconhecer que a gente está errado. Então, a gente precisa trabalhar muito essa noção de busca pelo mais fácil. Não quer dizer que tudo precise ser difícil, tudo precisa ser sofrido, tudo seja horrível e dramático, não precisa. Mas nem tudo é tão fácil assim.
E aí é por isso que eu também não faço essas propagandas milagrosas para não atrair esse tipo de público, né? Então, se você acompanha meus vídeos aqui no canal, você já sabe que eu não faço parte desse time. E porque não é uma coisa que eu realmente acredite. Eu acredito que você vai precisar se exercitar, sim, vai precisar resolver questões, vai precisar se organizar seu dia, sentar, né, pôr a bunda ali na cadeira, literalmente, e realmente resolver questões, assistir aula. E isso não é fácil, não vai ser um milagre, tá? Fazer melhor uso do seu tempo também é outra questão que a nossa sociedade está passando. A gente não está aproveitando o nosso tempo, a gente ou reclama que o mês tem 31 dias, e aí todo mundo fica na internet assim, ai, não aguento mais esse mês de 31 dias, porque quer que passa rápido. Mas aí quando chega fevereiro, que é 28 dias, fala assim, nossa, passou voando. Isso por quê? Porque você não aproveitou melhor o seu tempo da melhor forma possível. Então, são pequenas coisas que comem os nossos minutos por dia, que a gente precisa, então, estabelecer prioridades para saber o que a gente quer da vida, para a gente conseguir saber como que eu vou aproveitar o meu tempo para poder ter essa coisa que eu tanto quero. Se você realmente quer, porque o primeiro passo é saber o que você quer da vida, né? Então, são pequenas coisas. Quantos minutos você fica na rede social? Quantos minutos você fica lá no site de fofoca, assistindo a novela, o Big Brother, jogando videogame? São pequenas coisas. E aí eu não tô dizendo novamente que você precise abandonar isso, mas que você fique atenta ao tempo que você está dedicando a essas coisas, porque essas coisas são pequenos vilões do nosso dia a dia. E se você... Esse é um exercício que eu sempre dou, né, para vocês fazerem um planejamento do dia e passar aí 2, 3 dias do seu dia normal, anotando tudinho. Olha, eu levantei tal horas, eu comi, tomei banho, eu gastei tantos minutos no banho, eu gastei tantos minutos no transporte. E você vai anotando ali. Eu fiquei tantas horas conversando com a vizinha, eu fiquei tantas horas no grupo de WhatsApp. E aí você vai fazendo essa lista para você conseguir identificar quanto tempo do seu dia você está gastando com essas coisas. E aí você vai conseguir colocar na balança como está sendo o seu dia, se você está gastando com coisas que realmente vão te levar para onde você quer ir, ou se são coisas que realmente estão só roubando o seu tempo diário aí, tá? Então, a gente precisa usar melhor o nosso tempo a favor daquilo que realmente faz sentido pra gente e o que são coisas que a gente realmente queira, tá? Trabalhar a ansiedade, porque tem gente que tem um tique nervoso na hora da prova. Eu era uma pessoa que tinha esses tiques nervosos na hora da prova e eu tremia tanto que eu não conseguia segurar um copo de água. Isso lá no início, nos meus primeiros vestibulares. Eu já contei essa história aqui no canal. Então, a gente precisa trabalhar a ansiedade. E aí, são vários pontos, a gente pode depois conversar sobre isso, como trabalhar a ansiedade, mas a primeira coisa que você precisa identificar é quais são os gatilhos, quais são as situações durante o seu dia que tá te despertando ansiedade. Então, algumas coisas que funcionam para mim, por exemplo, notificação de celular. Sabe aquela notificação que fica aparecendo assim? Né? Notificação de aplicativo, essas coisas, eu tiro todas. O meu celular ele fica no silencioso, porque também é uma outra coisa que me causa ansiedade. E são outras várias coisinhas que, no meu caso, eu fui trabalhando isso com o tempo, e aí eu fui percebendo, tipo, assistir noticiário, assistir tragédia na televisão, sabe? E aí não quer dizer que eu não fique sabendo de algumas coisas, realmente eu não fico sabendo, mas algumas coisas de ordem maior, de ordem mundial, eu fico sabendo sim, mas eu não fico lá vendo. Por exemplo, teve um terremoto na Turquia, então eu tomei conhecimento, né, do terremoto na Turquia, fiquei muito triste com a situação. Eu tenho uma empatia muito grande com o povo sírio. Não sei exatamente porquê, não conheço, nunca fui lá, mas eu tenho. Aí fiquei um tempo refletindo, rezei por eles
e foi só. Eu não fiquei lá dando F5 na página da internet para saber quantos mortos encontraram, para ver o vídeo do bebezinho resgatado, para ver que teve um novo terremoto, para ver as pessoas que estavam passando fome por causa do terremoto, sabe? Porque isso, essa bombardeação de notícia, de coisas, isso afeta muito a gente. Então, você vai identificar aí durante a sua vida o que você gosta, os assuntos que você está procurando, se essas coisas não estão te trazendo ansiedade, porque muito provavelmente elas estão, tá? Não só para a hora da prova, mas para a sua vida inteira. Até porque essa mesma ansiedade aqui, que ela pode te atingir na hora da prova, que foi isso que eu comecei falando, mas ela pode ser um dos fatores que atrapalha a sua concentração, tá? Então, trabalhar a ansiedade não só vai te trazer benefícios para a hora da prova, como ao longo do seu dia, como para você dormir melhor, comer melhor, para você se concentrar melhor durante os seus estudos. Então, são coisas pequenas que fazem muita diferença. E aí é claro, né, que você acredite em você mesmo. Gente, não tem como. Semana passada eu respondi uma caixinha no Instagram, que a moça, talvez ela esteja aqui, não lembro o nome dela, mas aí ela me falou assim, que ela tava com medo, que ela... Eu queria até ter essa pergunta, essa mensagem dela aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, achei. Não tem o nome dela aqui, porque na verdade salvou no meu celular só a versão que eu publiquei nos stories, né? Então eu padronizei ele para ele poder salvar. Aí ela falou assim: estou com medo e tenho dificuldades nas matérias e tenho memória de curto prazo. Como faço? E aí eu respondi para ela: eu só li problemas e quais as suas qualidades. Porque, gente, se você não acreditar que você consegue, porque defeitos todos nós temos. Eu acabei de falar para vocês que eu tenho transtorno generalizado de ansiedade, fui diagnosticada por psicólogo e psiquiatra, e eu já fiz tratamento. Eu já contei um monte de coisa aqui no canal sobre isso. Se eu colocar isso na cabeça, olha, eu tenho ansiedade, isso vai acabar comigo e eu não vou conseguir passar em prova nenhuma, aí não vai fazer nem diferença eu estudar, não é mesmo? Então, se você não acreditar em você mesmo, que você consegue, que é possível, independente do seu problema de vida, da sua condição aí, né? Então, condição financeira, condição de saúde, se você é mãe solteira, se você tá sendo, sei lá, né? Porque já chegou tanta mensagem para mim de tudo quanto é jeito. Então, mãe solteira, filho doente, o próprio aluno com doenças, passando por tratamento, enfim. Gente, se vocês não acreditarem que vocês realmente conseguem passar na prova, não vai ser eu que vou conseguir colocar isso na cabeça de vocês. Tudo que eu faço aqui no canal, eu estou aí tentando transmitir conhecimento de alguma forma. Eu estudo antes de vir aqui, eu preparo aula antes de vir aqui, porque eu acredito muito que isso vai fazer diferença na sua vida, mas eu não opero milagres. Então, se você não fizer a sua parte de pelo menos acreditar em você mesmo, que você vai conseguir, que isso pode te ajudar, não vai funcionar. E aí eu respondi para ela isso, exatamente isso. Se você não acreditar em você mesma, não vai adiantar nem estudar e nem trabalhar a sua memória. Porque como que a gente trabalha a nossa memória de curto prazo? Exercitando, assim como eu falei sobre o hábito da leitura e da escrita. Conforme eu vou estudando, eu vou melhorando a minha concentração, eu vou praticando, resolvendo questões, eu vou trabalhando isso e a minha memória vai ficar melhor, ela vai ficar fortalecida. Se ela tem medo, qual é a solução? Se preparar, estudar, porque ela vai perder o medo, porque ela vai entender o que vai cair, porque ela vai ter conhecimento, vai acreditar que ela é capaz. E aí ela fala, ela tem dificuldade nas matérias. Como que a gente resolve isso? Estudando, trabalhando, exercitando. Então, até se você estiver aqui assistindo, eu espero que você esteja aqui assistindo, porque você me segue lá no Instagram. A resposta é essa, que você acredite em você mesmo, porque a gente só vai poder parar o nosso tempo, melhorar aqui o nosso tempo, separar um tempo do dia
para estudar se a gente acreditar que esse projeto vai fazer sentido. Já viu alguma pessoa naqueles programas de televisão que a pessoa emagrece vários e vários quilos? Já viu ela chegar lá e acreditar que não vai funcionar? Se ela acreditar que não funciona, o que ela faz? Ela continua com o mesmo padrão de vida e não vai fazer diferença nenhuma para ela, porque ela não vai emagrecer 1 quilo. Mas também passam nesses programas pessoas que conseguem emagrecer 200 quilos, e aí ela tem, sei lá, ela começa com mais de 300 e ela emagrece 200 quilos. Por quê? Porque ela acreditou no processo, ela acreditou que era possível, que ela conseguia. Isso é a mesma coisa para tudo. Para a gente vai estudar, para a gente vai praticar uma atividade física. Outro pessoal que gosta muito de postar na internet são atletas de fisiculturismo. Eu sigo alguns, eu acho maravilhoso a mentalidade que eles têm de saber que é possível, de que ele vai lá fazer o exercício dele, que ele vai seguir a dieta estritamente como foi prescrita e ele sabe que aquilo vai trazer um resultado. É a mesma coisa para você aqui, tá? É a mesma coisa. Não vai fazer efeito você pegar para estudar se você não acreditar que é possível. Se você não acreditar, não vai funcionar mesmo, não vai, tá? E aí é isso. Então, seguindo adiante, né? E aí depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? Então, como que você vai preparar o seu tempo, então? Você vai separar um tempo diário para estudar. Tem candidatos que têm filhos, e aí esses candidatos que têm filhos, eles vão precisar organizar o dia deles de acordo com a rotina também da criança, né? Ou das crianças. Então, talvez, e a solução, eu não tenho filhos, tá? Então, as dicas que eu vou dar aqui são dicas de vocês que são meus alunos, de turmas anteriores, né? E aí vocês vão me contando as coisas que vocês fizeram e eu vou só repassando aqui, porque não tem como eu falar para você o que você tem que fazer com seu filho, né? Mas eu sei que ele tem uma rotina. Então, ele vai para a escola, ele tem horários de dormir e de acordar, e você vai precisar, então, estudar nesses períodos e intercalando a sua vida com a vida do seu filho. Durante o transporte, temos aqui situações. Temos alunos que aproveitaram o transporte para estudar. Então, foi a primeira vez que eu comecei a gravar a aula e disponibilizar só o áudio da aula para os alunos. Foi quando um aluno, ele me dizia que ele tinha um transporte para ir para o trabalho, ele era uma cidade próxima e ele tinha 2 horas de viagem, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Durante esse transporte, ele falou assim, olha, seria tão bom se você pudesse disponibilizar só o áudio, porque aí eu ia escutando aqui no meu celular, e aí eu já ia fazer uma revisão das aulas que eu estudo durante o final de semana. E aí eu achei a ideia genial e comecei a gravar então as aulas e disponibilizar também só os arquivos de áudio para que vocês fizessem o download. Então, lá no momento de estudar as aulas, elas têm os arquivos de áudio, né, da própria aula, que ela pode fazer o download. Eu também já estudei muito em transporte, principalmente ônibus, o meu trajeto para a faculdade, voltava da faculdade, eu também fazia, eu ia lendo livros, quando eu conseguia sentar, lógico, né? Eu ia escutando aulas, então isso faz muita diferença. Horário de almoço, eu ainda faço isso até hoje, então eu tenho 1 hora de almoço, eu não gasto 1 hora para mastigar a minha comida. Eu gasto ali 15 minutos para comer, lavar a minha vasilhinha lá, né, a minha marmita. Eu levo o almoço, né? Então eu não me desloco até um restaurante, eu levo marmita. E aí eu tenho então esses outros 40 minutos aí, 45 minutos só para estudar. E isso para mim é maravilhoso. Foi até o que eu fiz hoje, nesse dia de hoje. Eu consegui estudar, eu marquei, tá, no celular, 41 minutos que eu consegui estudar. E foi sensacional, porque eu consegui ler um material que já vai ser um avanço para mim continuar agora, depois que eu terminar de gravar essa aula, eu vou só continuar. Então, eu já ganhei 41 minutos de estudo do meu dia. Então, fiquem muito atentos a isso. Daí, eu sei que alguns lugares, até lá no meu serviço também, a galera gosta de se reunir para conversar, para fazer aquela resenha ali. Mas, gente, se você realmente tem um objetivo, eu entendo que
que os seus colegas não vão achar ruim se você explicar, falar assim, olha, gente, eu quero muito passar nessa prova, então eu vou almoçar aqui com vocês 15 minutos, vou comer minha comida e vou lá pro meu cantinho estudar, porque é uma coisa que eu preciso fazer, porque eu quero muito passar nessa prova. Eu tenho certeza que os seus colegas vão apoiar e você vai encontrar até algum outro colega que também faça isso e que também acha a ideia legal para poder fazer também. Então, aproveitem os horários de almoço. E aí, em todo sentido, se você tem filho ou não, trabalha ou não, você pode sempre, lógico, né, acordar mais cedo e dormir mais tarde. E aí, não precisa ser a história do hábito, como que chama o livro? O Hábito da Manhã? Esqueci o nome, né, que ele sugere que as pessoas acordem às 5 horas da manhã. Não é isso, porque cada um tem uma rotina. Eu não aceito essa ideia, né, de generalizar todo mundo. Então, algumas pessoas trabalham à noite, algumas pessoas trabalham só à tarde, algumas pessoas trabalham 8 horas, algumas pessoas trabalham 6 horas, outras trabalham 12 por 36. E aí seria absurdo eu falar para uma pessoa que ela trabalha à noite, vira à noite trabalhando, e eu falar para ela que ela tem que acordar às 5 horas da manhã. Isso não funciona, gente. Então, você tem que avaliar quais são os seus horários e qual é a sua necessidade de dormir, porque dormir é um processo cognitivo e não adianta só estudar, não comer direito, não beber água e não dormir, porque o seu cérebro precisa dessa atividade para conseguir reter conhecimento. A gente pode falar sobre isso um outro dia, mas você pode calcular ali, de repente acordar meia hora antes, acordar 1 hora antes ou dormir 1 hora mais tarde. Para mim, por exemplo, eu prefiro acordar mais cedo do que dormir mais tarde, porque eu tenho a tendência de dormir muito cedo. Muito cedo assim, eu durmo 10 horas da noite, então para algumas pessoas isso é muito cedo. Então, para mim é mais fácil acordar mais cedo. Então, você precisa avaliar aí sua rotina, tá? E ter persistência e dedicação. Todos os dias você vai se dedicar um pouco mais. Então, para você ter constância, para você mostrar para o seu cérebro que você consegue, para você aumentar a sua concentração, para você ir ganhando confiança e conhecimento. Todo dia você vai pegar um pouco. Não precisa estudar um dia 5 horas por dia e no outro não estudar nada. Não, não precisa. Se você estudar todos os dias um pouco, você vai conseguir caminhar muito, tá? E que você curta o processo. O processo de estudar não precisa ser sofrido, não precisa ser, sabe, dramático, mas que você curta. Fala assim, olha, hoje eu consegui estudar 40 minutos, como foi o meu caso hoje no meu horário de almoço. E aí eu fiquei feliz por isso, porque na semana passada, quando eu voltei de férias, eu não consegui estudar nenhum dia, porque eu estava com serviço acumulado. Então, eu fiquei feliz com isso. 40 minutos, legal. De repente você resolve uma questão ali e fala assim, olha, agora eu já sei resolver essa questão. Bacana, tô ganhando conhecimento aqui. Que você curta o processo, sabe? Essas pequenas coisas, é isso que vai te trazer motivação para você continuar nesse projeto. Daí, falando sobre selecionar materiais, eu vou falar bem passar por cima, porque no final eu já falei sobre isso, né? Então, a gente tem vários materiais no mercado, tem livros, materiais em PDF, videoaulas, provas anteriores, tem o próprio conteúdo programático e você consegue baixar os editais anteriores também, tá? No site. Então, você consegue baixar os editais anteriores e o atual lá no site. E eu oriento que para você estudar, que você baixe o edital atual ou o edital anterior, não sei que momento que você vai ver esse vídeo, para que possa te orientar aí nos seus estudos. Mas, no geral, você tem que procurar um material que faça sentido para você, tá? Não vou te falar que você tem que estudar por livro ou por material em PDF, ou que seja melhor assistir a videoaula. E aqui tá faltando o, né? Videoaula. Eu já te dei as dicas aqui de como você pode, por exemplo, utilizar provas anteriores, se você precisa procurar um curso ou não. Já dei essas dicas. Eu não vou te dar mais dicas falando sobre qual é o formato que você precisa escolher, porque isso precisa fazer sentido para você, tá? Mas eu te falo sobre garimpar os materiais na internet, os materiais gratuitos.
no geral, você acaba perdendo muito tempo procurando materiais. Eu acabei até falando isso já. Então, fique muito atento sobre esse garimpo de materiais. Entenda, uma coisa que eu gosto também muito de falar, isso também é um processo de mentalidade mesmo, né? Entenda que, olha, todo professor, por exemplo, eu sou uma professora, eu estou fazendo aqui um trabalho. Então, eu estou dedicando horas do meu dia para fazer esses materiais. Então, eu dediquei horas para fazer essa apresentação, eu refleti, reli várias vezes, repassei ponto a ponto, para poder trazer o melhor para você nesse vídeo. Eu estou sentada aqui, acho que esse vídeo vai ter quase 2 horas, né? Eu estou aqui sentada, gravando essa aula, que é um material que eu estou fazendo com todo carinho e vou colocar gratuitamente no YouTube, com o objetivo de que eu possa orientar vocês e ajudar vocês para que vocês possam despertar para essa preparação. E é lógico que esse vídeo também vai para os meus alunos, né? Então, o objetivo principal foi atender os meus alunos e também todos os inscritos do meu canal. Mas eu tenho contas para pagar, eu sou uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, está cansada. Eu tô até com uma carinha de cansada, porque eu realmente estou cansada. Eu mereço receber pelo meu trabalho. Assim como você não trabalha de graça, nós como professores, a gente também não trabalha de graça. Então, é muito complicado que fique algumas pessoas só procurando coisas de graça e ache que o professor não deveria cobrar nada pelo trabalho, quando isso não é verdade, né? Então, a gente precisa sim ser remunerado e a gente precisa fazer essa troca. Então, eu estou trocando o meu conhecimento, os meus materiais, estou te impulsionando o seu conhecimento e, em troca, você vai fazer uma troca aí de um valor financeiro mediante esse material que eu vou te disponibilizar. Então, não fique pensando e tentando levar, né? Voltamos àquela história de sempre procurar o mais fácil, né? Então, fique atento a isso, tá? Nem todo mundo que produz conteúdo na internet, ele tá produzindo realmente um conteúdo de qualidade. Não é assim. Tem muita gente que não está comprometida, tem muita gente que só está fazendo pelo dinheiro, tem muita gente que está fazendo só para poder ver quantos likes ela tem, quantos acessos ela teve, enfim, toda essa coisa existe de tudo aqui na internet, né? E talvez você passe horas e horas procurando material gratuito na internet, perde tempo que você deveria estar estudando. Enfim, e as outras várias coisas que eu já falei aqui. Então, fique muito atento sobre essa história de ficar procurando só coisa gratuita. Aí também entendo que existe uma situação financeira no país, que existem muitas pessoas que estão desempregadas. Eu entendo tudo isso, tá? Eu já passei por tudo isso também. Então, só não desvalorize os professores. Não fique, por exemplo, comprar um curso para poder ficar aí né, divulgando e espalhando o curso, porque o professor, ele gastou o tempo dele, ele merece ser remunerado, ele está vivendo disso. Então, fique muito, muito atento a isso, porque é lógico, a vida dá voltas de milhões de formas e um dia pode ser que você também vá trabalhar no seu mercado de trabalho e que você também não queira trabalhar de graça, né? Então, muitos casos, às vezes, os materiais são gratuitos, como eu também já publiquei várias coisas no site, são gratuitos para poder, como que fala o termo, gente? Para poder colher, né? Vamos assim dizer, para poder recolher aí e-mails. E aí, assim como você também pode fazer assinatura na minha newsletter lá na lateral do blog, e aí você vai recebendo as minhas informações, os avisos sobre materiais, cursos, lives. Existem pessoas que também fazem isso, então distribui um pequeno material, isso é chamado de isca no mercado de marketing, e aí de marketing eu também entendo, porque eu também estudo marketing há muitos anos, né? Isso chama isca, e é uma isca mesmo como se fosse na pescaria ali, sabe? Jogar a isca, né, no anzol para poder pegar o peixe, e aí você é o peixe. Então, você deixa o seu e-mail lá,
e depois ela vai ficar te mandando coisas com o intuito de te gerar gatilhos de ansiedade e através desses gatilhos ela possa te vender alguma coisa. Então, basicamente é isso. Então, fique muito atento. Nem sempre esse material que está sendo gratuito para você na internet, ele está realmente sendo gratuito, porque você trocou o seu e-mail com ele pelo material e você vai ficar sendo bombardeado de várias informações e coisas que talvez não te dizem, não vou falar que não te diz respeito, mas que você não tem interesse, mas entenda que esse material, ele nunca foi gratuito, tá? Ele tá te exigindo uma troca de alguma coisa. Tudo no mundo existe uma troca. A gente sempre faz trocas e nem sempre essas trocas elas são favoráveis. Então fique muito atento como você está trocando o seu tempo, a sua energia, através de coisas que talvez não façam muito sentido, tá? E aí eu sei que eu falei um monte de coisa aqui, mas eu vou colocar tudo na internet sim, tá? Porque vocês merecem saber dessas coisas para vocês ficarem mais atentos com a vida de vocês. Bom, como que você vai escolher? Se a sua opção for escolher um curso preparatório, então, como que você vai escolher esse curso? E aqui eu nunca disse que você tem que se matricular comigo, tá? Eu dou caminhos aqui, então eu vou te falar o que você vai fazer para escolher um curso. Primeiro que eu já falei, né? Quando você investe um curso, compra um curso, aí você não está comprando o curso, você está comprando tempo e organização. E como que você vai fazer para escolher esse curso? Então, você vai analisar a didática do professor. Então, você vai entrar nas redes sociais, vai olhar as aulas demonstrativas desse professor ou professora. Pode ser eu também, tá? Lógico. Você vai analisar a didática, se você consegue entender o que ela fala, ele fala, o que eu falo. Você vai analisar a aula demonstrativa, então vai lá, baixa o arquivo da aula demonstrativa, faz essa aula, vê se você gostou do formato que o curso está sendo exposto, do formato das questões, do formato da aula por completo, vê se você gosta desse formato. E aí você vai olhar a descrição do curso, vai olhar se esse curso tira dúvidas, porque eu também recebo essas reclamações de vocês. Vocês matriculam em uns cursos aí, né? Não vou falar quem, ou o que, ou qual escola. Depois, a pessoa nunca mais aparece para tirar dúvidas. Vai ficar lá só os materiais lá disponível e ela não tira dúvida. E aí tem gente que reclama: ah, mas a pessoa não tira dúvida, mas talvez nem estava na descrição do curso, ela nem prometeu que ela ia tirar dúvida, entendeu? Então, fique muito atenta à descrição do curso, para que você consiga, então, se você vai ter um suporte, como funciona esse suporte, qual é o período de acesso. Então, fique atento a tudo isso, porque essas coisas fazem diferença. Outra coisa, o índice de aprovação. Gente, essa aqui é uma outra grande furada, porque o índice de aprovação não quer dizer que o curso seja bom, tá? Eu sempre falo, e não gosto de publicar índice de aprovação, porque eu sempre falo assim, o índice de aprovação, ele é o índice de que aquelas pessoas do curso, elas foram aprovados, mas nem sempre nesse mundo de marketing digital, esse número é real. Por quê? Porque você pode inventar um número a qualquer momento. Então, esse número não faz sentido para que você olhe. Isso é só um gatilho para te chamar a atenção. Começa por aí. E esse índice de aprovação não faz sentido. Por quê? Porque se o fulaninho ali, que é o meu colega, estamos no mesmo curso, o fulaninho é meu amigo, nós estamos estudando. O fulaninho, ele foi aprovado e ele tirou uma nota enorme, e aí tá lá na página do curso, o fulaninho foi aprovado com a nota tal. Se eu não fizer a mesma coisa que ele fez, que foi estudar, eu não vou tirar essa mesma nota dele. Então não faz sentido. E a gente tem que parar de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais verde. Por quê? Porque não foi porque ele tirou uma nota enorme. Se eu só me matricular naquele curso, não quer dizer que eu vou tirar uma nota enorme também. Porque eu vou precisar me esforçar, eu vou precisar estudar. Então, não quer dizer que o curso seja o melhor curso, tá? Então,
índice de aprovação não faz parte, mas você pode olhar sim o depoimento dos alunos. Então, isso eu publico sim. Eu publico na minha página de descrição do curso, que está lá no site, que é o momentodestudar.com.br. Eu publico nos destaques do Instagram, que é o @momento de estudar, então me sigam por lá. E eu publico também aqui, a gente tem vídeos aqui no canal, e aí principalmente quando é vídeo, mas vídeo pouca gente quer aparecer para gravar, né? Isso é uma pena. Mas quando é vídeo, você realmente conversa, né? Você vê a pessoa conversando e falando o que ela gostou do curso, como foi o curso para ela. Essas coisas fazem sentido, até mesmo para você achar os picaretas do mercado. E fiquem atentos também, porque isso também, principalmente quando é curso que é curso depoimento escrito, isso pode ser fraudado, sim. Tem empresas que fazem isso, sim. Então, fica complicado. Gente, no mundo hoje em dia de inteligência artificial, tudo pode não ser, sabe? Então, a gente precisa ficar realmente ligado a isso, tá? E aí, mãos à obra, né? Então, resolva questões. Tem questões aqui no blog e aqui no canal no YouTube. Simulados, os simulados hoje em dia eu só aplico simulados para os alunos. Tire as suas dúvidas, eu tento tirar dúvidas aqui no YouTube, mas às vezes demora muito para mim conseguir sentar um dia e tirar as dúvidas aqui de vocês. Mas deixem sempre os comentários, eu sempre leio todos os comentários, mas às vezes para responder uma dúvida eu tenho que abrir um material, tentar interpretar a forma como a pessoa pensou, e aí isso realmente eu acabo fazendo mais com os alunos, porque é uma coisa que eu prometo no curso que eu vou fazer, né? E uma coisa que vocês deveriam fazer também é um cronograma, um planejamento de estudos para vocês irem entendendo e conseguir conciliar aí o tempo de vocês com o estudo que vocês precisam, tá? O planejamento é a chave para o sucesso. Sem planejamento, nada sai do lugar. Lembre-se do edifício. Não existe nenhum prédio que não exista um planejamento. Então, antes de construir um prédio, existe todo um planejamento. E assim precisa ser os nossos conhecimentos também, tá? Uma dica que eu dou sempre é para que você pode, né? Falei no vídeo anterior, utilizar a calculadora. Se você vai estudar com antecedência, você pode fazer um curso que é um curso gratuito lá no site da Fundação Bradesco. Ele chama Curso de Matemática Financeira com HP12C. E aí lá eles dão gratuito, tem certificado, e você consegue então exercitar o manuseio, as funções da HP. Isso para você que tem interesse de usar HP, né? Na prova, e se você tem um tempo aí antes da prova, porque se estiver faltando, sei lá, 2 meses, 1 mês só para a prova, eu já não indico que você faça o curso, tá? E aí, mantenha a motivação. Como que você vai manter a motivação? Primeiro, entendendo que o registro no conselho não é um fim. Você não vai tirar o registro e não vai fazer mais nada da sua vida. O registro ele vai te abrir portas para as outras possibilidades, para você encontrar um emprego melhor, para você abrir seu próprio escritório, para você dar o pé na bunda do seu sócio chato e mala, acontece, para você ser aprovado num concurso público, você vai precisar ter um registro. Então, só uma etapa, é uma fase. Você não vai estar com a vida resolvida só porque você tem um registro no conselho, tá? Muito pelo contrário. Então, ele é só uma porta. Então, entenda isso e que você ainda vai ter outras várias caminhadas pela frente. Lembre-se sempre dos motivos que te trouxeram até aqui. Por que que você quer esse registro? Por que ele vai fazer diferença na sua vida? E esteja cercado por pessoas que têm os mesmos objetivos que você. E aí eu dou a dica, né? Tem grupo no Facebook, eu tenho grupo, então os links estão aqui na descrição do vídeo. Tem o grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo de WhatsApp só para alunos. Tem o nosso Telegram, então nós temos um Telegram também, o link está aqui. Tem Instagram, tem cursos, mas cuidado para você não perder muito tempo nessas redes sociais, tá? É importante que você esteja cercado de pessoas que tenham os mesmos objetivos que você,
mas você também não pode ficar lá 10 horas do seu dia só em rede social, conversando com essa pessoa que tem e vendo coisas das pessoas que têm os mesmos objetivos que você. Então, cuide do seu tempo. Converse com a sua família sobre o seu projeto, tá? Se for necessário, peça ajuda, principalmente quem tem filhos. Então, conversa. Fala assim, olha, pessoal, eu vou estudar para uma prova aqui, é uma coisa que eu preciso fazer, vai ser importante para mim. Então, quando eu estiver ali no meu cantinho ali, sei lá onde que você vai estudar, se é em cima da cama, do sofá, com a televisão desligada, na área de serviço, na cozinha, não sei. Mas quando eu estiver estudando ali, vocês podem me dar, então, por exemplo, esses 30 minutos, essa 1 hora todos os dias? Se você mora com alguém, você pode conversar, fulano, você pode, sei lá, me ajudar com as atividades da casa, para que eu possa ter mais tempo para estudar? Então, essas coisas, elas fazem muita diferença. Eu já dei essa dica, eu dou essa dica para todas as minhas turmas. E todas as turmas eu recebo relatos nesse sentido, de companheiros que ajudaram, de pais que ajudaram, de irmãos, de colegas de trabalho. Então, sempre acredite que existem muitas pessoas boas nesse mundo e tem sempre alguém que está torcendo por você. Essas pessoas, elas querem o seu bem, elas vão entender os seus motivos, elas vão entender que isso é importante para você e elas vão te ajudar. Se por acaso uma pessoa não te ajudar ou você não conseguir essa compreensão, essa colaboração, só ignore, porque essas coisas também acontecem. Aí a gente vai falar sobre isso em um outro momento, mas não espere que todos sejam compreensivos e ajudem, porque às vezes isso não acontece, tá? E cuide da sua mente. A gente precisa ter a mente sã para conseguir passar por um período de preparação. E aí, eu falei sobre várias coisas aqui, eu também vou preparar um outro vídeo para a gente conversar isso no futuro aqui no canal. Mas, então, trabalhe a ansiedade, trabalhar para que ela não venha, né? Faça atividade física, encontre uma atividade física que você gosta. Tenha momentos de lazer. É muito importante ter momentos de lazer, porque esses momentos de lazer vão causar um relaxamento aí e vão te desestressar, vão aliviar a ansiedade. Então, essas coisas fazem muita diferença. E o principal, como eu disse antes, né? Tenha fé em você mesmo. Tenha fé independente das suas crenças, da sua religião. Tenha fé de que as coisas possam acontecer para você, de que você possa ser aprovado, de que você merece isso e de que você tem condições sim para poder alcançar isso. Eu acho que isso principalmente faz muita diferença, tá? E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Então, como ser aprovado, ele é extenso, porque eu não trago uma receita de bolo, mas eu espero que tudo que eu tenha dito aqui possa abrir a sua mente para que você consiga expandir a sua vida, consiga repensar os seus hábitos, as suas... tudo, né? Suas companhias, seus padrões de vida. Então, eu espero realmente que esse vídeo tenha feito sentido para você. Por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que está estudando para concursos ou está estudando para o exame de suficiência. E aqui eu deixo as minhas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo. Então tem aqui o YouTube, que é onde você está agora. Tem o Instagram, que é o @momento de estudar. Tem o Facebook, que é espelhado, né? Então, tudo que eu posto no Instagram, ele aparece lá no Facebook. E o Facebook tem grupos também, tanto para concursos quanto para o exame de suficiência. E, claro, tem o endereço aí do meu site, que é o momentodestudar.com.br, onde eu estou tentando publicar o mais diariamente possível, mas é lógico que eu falho em alguns momentos, como todos nós, né? Mas tem muita coisa publicada lá, você consegue baixar provas e editais anteriores, estou postando sobre concursos também, e além de toda a nossa programação aqui no canal também, nesse momento eu estou gravando o vídeo, já são mais de 500 vídeos aqui disponíveis no canal, e eu tenho certeza que alguns possam te ajudar de alguma forma. Muito obrigada por ter assistido até aqui, bons estudos, bom trabalho, boa semana. Bom final de semana, né? Porque eu estou postando isso aqui já no final de semana. A gente se vê no nosso próximo vídeo e até mais.